Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje tô aqui finalmente voltando a falar dos quadrinhos da Eagle Moss com Superman e a Legião dos Super-Heróis. Quadrinho esse que é escrito por Jeff Jones e desenhado por Gary Frank, que pra mim assim são uma dupla fenomenal, né? Esse aqui faz parte basicamente da trilogia entre esses dois autores, autor e desenhista, né? Que começa lá em Superman Origens Secretas e meio que termina ali em Superman Brainiac, né? Mas esse aqui seria a segunda parte, entre muitas aspas, né? Mas chega de enrolação, vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. Depois de responder a um pedido de socorro, Superman viaja para o século 31 para salvar os melhores amigos que ele já conheceu, a Legião dos Super-Heróis. Nesse futuro, o legado do Homem de Aço foi distorcido para destilar o terror em todo o cosmo. A Legião é um grupo criminoso procurado, a guerra entre a Terra e os planetas unidos é iminente e a manutenção da paz da Liga da Justiça xenófoba da Terra apenas aumenta ainda mais a beligerância. Para acabar com essa tirania, o Super-Homem deve resgatar a Legião de Super-Heróis e, com a sua ajuda, continuar sua interminável luta pela verdade, justiça e corretude intergaláctica. Enfim, né, pessoal, eu tenho muito a falar sobre esse quadrinho, eu, né, primeiramente gostei muito dele, assim, e só que é interessante porque, apesar dele se chamar Superman, a Legião dos Super-Heróis, isso aqui é muito mais um quadrinho da Legião em si, não do Superman, sabe? Parece muito aquela estratégia de Brave and the Bold, de você trazer um personagem conhecido, que vende mais, pra atrair os leitores pra essa história, sabe? Eu senti um pouco isso enquanto eu tava lendo. Apesar de, né, ele puxar um gancho lá do volume da questão da Origens Secretas, né, que é quando o Superman encontra a Legião dos Super-Heróis aqui, que faz referência à primeira história da Legião, que tá nesse encadernado, inclusive, que eu vou falar um pouco pra frente no vídeo. Mas, enfim, é basicamente o mesmo encontro que eles têm lá, só que um pouco mais aprofundado, né? Daí começa a mostrar mais da Legião, enfim. O quadrinho, ele, na verdade, abre com uma origem deturpada do Superman, sabe? São outros alienígenas mandando o filho deles pra Terra, só que com um final bem diferente do que a gente esperava, né? Então é bem interessante. Eu não vou dar spoiler pra vocês, mas nesses primeiros quadros aqui você já tem uma ideia de qual que vai ser a vibe do quadrinho, né? E aí depois a gente volta pro basicamente Superman sendo atacado por um robô do Brainiac, que depois ele descobre que é o Brainiac da Legião dos Super-Heróis, que tá chamando a atenção dele pra conseguir que ele vá pro futuro, né? E aí vai mostrando um pouco da relação dele com a Legião, porque assim, o Superman ele era muito ligado à Legião dos Super-Heróis até a Crise nas Infinitas Terras. Depois disso ele acabou sendo deixado um pouco de lado, essa relação entre eles, sabe? E aí depois de Crise Infinita e algumas outras histórias, eles finalmente voltaram com essa ideia, né? E é interessante porque a Legião dos Super-Heróis, eles têm como base o Superman e os seus princípios de verdade, justiça e, né, e a Verdade e Justiça, eu não lembro o último ali, porque às vezes eles colocam como modo de vida americano, né? Mas normalmente eles adaptam isso hoje em dia para não ficar tão, né, restrito ao lugar. E enfim, aí basicamente o Superman acaba indo para esse futuro, que ele acaba descobrindo que tá um futuro bem distópico assim, e o interessante é que nesse lugar a gente tem um sol vermelho, então o Superman não tem mais poderes ali dentro, sabe? E aí com isso ele acaba tendo que, né, ajudar a Legião dos Super-Heróis, às vezes até mesmo mais inspirando do que necessariamente lutando, né, com seus poderes junto deles, assim. E a história, assim, é bem legal, né? Aqui a gente vai ser introduzido ao que eles falam que é a Liga da Justiça xenófoba, né? Porque o que está acontecendo? Basicamente, esse cara aqui, que é o Terráqueo, né? Ele acabou se tornando um líder tirano, e o que ele fez foi que ele deturpou a imagem do Superman, falando que na verdade o Superman nunca foi kryptoniano, na verdade ele nasceu na Terra, e beleza, ele foi criado na Terra, ele tem princípios humanos, mas ele é alienígena, né? E que com isso ele não gosta de alienígenas e ele acaba pregando essa xenofobia, tipo, ele acaba fazendo campo de concentração com alienígenas, expulsa todos os alienígenas que ele consegue para outros mundos, e isso faz com que a galáxia inteira comece a querer entrar em guerra com a Terra, porque, porra, tem gente presa ali, tem gente morrendo por causa disso, e, né, simplesmente eles não fazem nada para mudar, né?
E aí chega o Superman, além, né, a Legião tá ali tentando lutar contra eles, mas você vai vendo ao longo da história que muitos personagens da Legião estão presos, porque o Terráqueo ele acaba meio que roubando os poderes deles. E aí toda a história vai se desenrolar com o Superman, como eu falei, o Superman é quase um coadjuvante aqui, né? Ele aparece, tem alguns momentos de ação e tal, que são bem interessantes, mostrando que o Superman não precisa só dos poderes dele pra conseguir lutar, né? Mas você nota também que ele é fraco, porque até ao momento em que ele apanha aqui, a criança fica tipo, ah, um Superman nunca cairia pra um golpe desses, um negócio assim, sabe? E, enfim, a história, assim, é bem escrita, né? Adoro o roteirista do Jeff Jones, né? Acho que ele escreve muito bem, sempre são histórias bem dinâmicas, assim. E é interessante que aqui a gente começa a ver, por exemplo, o planeta do Brainiac, né? Que depois vai vir a concluir a trilogia lá com Superman e Brainiac, né? Mas parece que já é plantar uma sementinha aqui, sabe? Até o Brainiac da Legião dos Super-Heróis começa como sendo meio que um tirano ali, mas depois você descobre que, na verdade, ele ainda tá do lado deles até com essa parte aqui, né? Então, é uma história, assim, bem legal. Eu não conhecia esses personagens da Legião dos Super-Heróis e, tipo, deu pra entender muito bem sobre eles e a relação entre eles. São personagens bem interessantes, assim, fiquei com vontade de ler mais. E tem vários momentos, assim, que mesmo o Superman sendo coadjuvante, mais pro final ele acaba tendo a sua relevância e mostrando o símbolo de esperança que ele é, né? Então tem vários momentos aqui em que ele resolve alguma coisa, às vezes no diálogo, e aí os personagens da Legião do Super-Herói até param e olham e falam, tipo, pô, realmente é o Superman, sabe? Tipo, ele realmente tá inspirando as pessoas, né? Como os bons Superman tem que ser. E aí no final você ainda tem, né, um quebra-pau entre ele e o Terráqueo que eu achei, assim, sensacional, sabe? Muito legal mesmo. E, enfim, não quero dar spoiler pra vocês, mas a história, assim, é bem boa. Acho que da trilogia ela ainda é a que eu menos gosto, assim, tipo, é uma boa história, uma ótima, mas eu ainda gostei mais de Origens Secretas e de Superman Brainiac, que até eu tenho que trazer review aqui no canal dessa última parte. Mas essa aqui eu nunca tinha lido e eu gostei bastante, principalmente por conhecer esses personagens da Legião e toda essa, né, história de fascismo e preconceito contra imigrantes, que infelizmente é algo que hoje em dia continua muito atual, sabe? E o quadrinho ele traz isso e, pô, isso aqui foi escrito em 2007, 2008 e é triste pensar que isso aqui ainda é atual quase 20 anos depois, né? Então, enfim, são coisas que vêm e vão, infelizmente, mas tem seus momentos de ação também que são bem legais e, cara, Jeff Jones, né? Eu gosto muito do autor, então eu recomendo bastante. E como vocês puderam ver, a arte do Gary Frank tá sempre muito boa. E até acho que aqui ele tá um pouquinho pior do que lá em Origens Secretas. Lá parece que ele caprichou um pouco mais, mas ainda assim são bons desenhos, são, enfim, bem dinâmicos, né? Bem expressivos. Superman parece o Christopher Reeves, então todas aquelas referências de sempre, né? E para terminar o encadernado de história extra, a gente tem a Adventure Comics 247, que basicamente introduz a Legião dos Super-Heróis, mostrando a primeira aparição deles, onde eles vão tentar recrutar o Superboy ainda, não é nem o Superman, né? É uma história do Superboy aqui. E aí eles acabam mostrando como ele é um grande herói mesmo no futuro, ele consegue se destacar, assim. É uma historinha bem bobinha, assim, na época, mas bem legal mesmo, sabe? Então, acho que vale pra concluir o encadernado e você conhecer o início dessa legião de super-heróis que depois veio se tornar um grupo bem importante na DC, né? Mas então fica a minha recomendação, né? Finalmente estou voltando aí a falar, sei que algumas pessoas estavam com saudade da coleção da Eagle Moss, então tá aí o volume 75, né? Com Superman e a Legião de Super-Heróis. E deixa nos comentários aí se você já leu esse quadrinho, se você gosta da Legião dos Super-Heróis, se você tem mais alguma recomendação pra mim, que eu acho que tem aquele A Era das Trevas, que o pessoal gosta bastante da Legião, né? Tem Legião dos Três Mundos, enfim, tem bastante coisa pra ler ainda, mas deixa aí nos comentários se você gosta do grupo, se você gosta desse quadrinho. Se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu, até a próxima aí. Fui!